Mano, foi confirmado recentemente que vai ter o live action de Naruto. E rapaziada, apesar do One Piece ter realmente dado certo como a adaptação em live action, eu não tô botando fé nisso não. Porque primeiramente vai ser um filme e todo mundo sabe que pelo formato da história de Naruto, tem muita coisa que não tem como colocar, basicamente, e tudo ser coerente em um filme só. Pô, olha pelo menos para o primeiro arco, velho. O arco começa com o aprofundamento do Naruto no início sobre como a vila odiava ele, como foi para ele crescer seus pais, o desenvolvimento bacana entre ele e o Iruka, que como se fosse um pai e filho basicamente. Como Naruto foi aprender a usar o Jutsu de Clones das Sombras, que ele teve toda aquela confusão com o pergaminho, já que ele precisou dele para aprender a usar a técnica. E sem falar do desenvolvimento do time 7, junto com Kakashi e os outros, uma relação como equipe ao longo da série. E sem falar daquela missão daquele velho construtor que eles têm que proteger, e inúmeras coisas acontecem no meio do caminho. E ainda por cima, tem que trabalhar e aprofundar os vilões, principalmente o Zabuza e o Haku. Entende que eles é muita coisa para eles trabalhar por cima em um filme só? Pô, eu tô pensando aqui que seria melhor aproveitar em uma série, já que seria muito mais interessante ver em formato de série, que daria muito provavelmente mais desenvolvimento e a história ia agir muito mais natural. Apesar de uma série ter falhado nisso miseravelmente, né? E o Yu Yu Hakusho, pô, velho, os caras conseguiram a proeza de basicamente adaptar a metade do anime em 6 episódios. Que ideia foi essa, Netflix? Mas apesar disso, tem lados positivos nisso tudo. Como por exemplo, já que é um filme, com certeza vai ter um investimento muito maior do que uma série, por exemplo. Então com certeza os efeitos especiais vão estar ótimos e provavelmente muito melhores do que da série do One Piece. E sem falar ainda na questão visual, que com certeza daria para adaptar muito melhor os personagens como seriam eles na vida real do que os de One Piece. Porque nossa senhora, apesar de alguns personagens de One Piece na série live action ter ficado bons, alguns realmente pareciam um cosplay. Não dava essa sensação de como o personagem realmente existiria na vida real. E sem falar ainda que Naruto comparado com One Piece, pelo menos no início das suas histórias, Naruto pelo menos é mais pé no chão. Que é estranho falar isso porque o cara basicamente tem uma raposa dentro dele. Mas enfim, e é claro, por conta do sucesso do One Piece, não foi só o Naruto que foi confirmado, mas também o One Punch Man, que pra mim, sendo sincero pra vocês, é tão difícil de adaptar ou até mais quanto o de One Piece. Mas depois de ver a série live action do One Piece, me deu uma certa esperança que certos live actions pode sim dar certos. E por conta dessa onda de live action de anime, não vai demorar muito para vocês sabem ter um live action de Dragon Ball de novo. E eu sinceramente eu estou muito preocupado, porque Dragon Ball é difícil pra cacete de adaptar. Não é à toa que já tentaram e falharam miseravelmente. Eu não preciso explicar muito, vocês já sabem o que aconteceu nisso aí. Apesar de eu estar falando bem de One Piece nesse vídeo e usando como exemplo, ainda tem os seus problemas, por conta que ainda o One Piece tá passando até hoje. E são basicamente mais de 20 anos de publicações. E realmente é muito tempo mesmo. Todo esse tempo todinho, mesmo com publicações, dá pra perceber que o Oda realmente não sabe fazer passagem de tempo. Porque dentro da história, basicamente mesmo durante todos esses anos da gente acompanhando, dentro da história, contando com o time skip, só se passaram 2 anos e 6 a 8 meses. Então é assim, até pelo menos eles chegarem no arco de Wano, que basicamente foi um dos últimos arcos que teve na obra, o ator do Luffy vai estar muito velho comparado com o Luffy nesse momento. Então é assim, vai ser um problema. Chega que as produções de séries demoram muito, especificamente One Piece, que é tão difícil de adaptar, e uma versão live action, sem falar ainda da quantidade de episódios que a Netflix faz. Por exemplo, mesmo a primeira temporada que só teve 8 episódios. E por conta deles adaptarem a saga de East Blue, muitas das vezes personagens importantes como o Usopp, por exemplo, não teve o destaque que tanto mereciam. Pô, no próprio arco do Usopp, ele não tem o desenvolvimento, o destaque tão bom quanto do anime, do motivo de ele mentir. Na série, simplesmente parecia que ele mentia só por mentir mesmo, mas não. No anime tem um aprofundamento nisso e é bem interessante, a gente até entende do porquê o Usopp mente. E simplesmente a série não trabalhou muito bem nisso por conta da duração mesmo. Clímax que foi a luta do Along com o Luffy, até esse momento. Chega que o Along até aparece bem antes do que no próprio anime, basicamente, aparecendo bem no arco do Sanji. Eu sinceramente não curti muito dessas ideias. E bom, por conta desses motivos que eu fico meio com muito pé atrás de como eles vão desenvolver ao longo da história de One Piece, se esses momentos podem acontecer de novo, deles tirarem destaques muito importantes de personagens que são essenciais para a história naquele momento, ou seja,
mesmo que o One Piece tenha dado certo, não tem garantia que ele vai continuar bom por conta desses principais fatores. Mas, embora que a versão live action do One Piece me dá uma certa esperança sobre versões live action dos animes, eu ainda tenho muita desconfiança enorme sobre certas adaptações de live action, se vai ser bom ou não. Essa moda de live action de anime vai se estender por muito e muito tempo, e eu espero que eles façam uns ótimos trabalhos com isso. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você discorda de alguma parte ou não, comenta aí embaixo o que você acha sobre esse assunto. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais vídeos se você gostou do meu conteúdo. E não se esqueça de deixar o seu like. Bom, é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.